Senhor, muito obrigado por Tua palavra que acabou de ser lida num pequeno trecho e que será agora o objeto da nossa reflexão. Que o Senhor assim nos abençoe, nos abra o entendimento e nos permita crescer na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há um comentarista bíblico que ele comenta, nos dá a seguinte informação num dos seus comentários sobre Atos. Em 1898, arqueólogos descobriram uma pedra em Corinto, cidade de Corinto, na estrada de Léquio, que tinha as letras gregas Goge-Ebre, H, como se fosse o nosso H-E-B-R. Então os estudiosos tornaram a inscrição legível, acrescentando algumas letras para as quais havia coerência, e formou-se então uma expressão, um título, como se fosse uma placa, né? A gente tem ali a igreja presbiteriana, isso era Sinagoga Hebraion, que quer dizer a sinagoga dos hebreus. A inscrição é do 1º século antes de Cristo e vai até o 2º século, mais ou menos, depois de Cristo, em utilização, ou seja, um local aberto durante esses 300 anos aproximadamente. E onde estava essa inscrição era a viga superior, acima do portal da sinagoga onde o apóstolo Paulo pregava. Como é que a gente sabe que era isso? Porque só tinha uma sinagoga na cidade e Paulo estava pregando na sinagoga. Naquele tempo, praticamente havia sempre uma sinagoga por cidade onde houvesse pelo menos 10 famílias com os homens chefes de família vivos. Ou seja, eram necessárias 10 famílias com 10 homens sendo chefes de famílias, e a partir daí, claro, isso era o mínimo. Com esse mínimo já era possível ter uma sinagoga, e geralmente era uma só por cidade naquele tempo. E os judeus alcançavam a comunidade convidando os gregos para irem à sinagoga, que era chamada de casa de aprendizado. E aqui nós vemos os rabinos ensinando aos gentios, a partir dessa prática, a respeito do Deus de Israel, do Deus revelado no Antigo Testamento. E é por isso que nós lemos tantos testemunhos de gregos ou até gentios que não fossem gregos, que tenham se tornado tementes a Deus. Nós temos visto isso nos últimos sermões. Gente que era temente a Deus, sendo gentia, conhecendo o Deus de Israel, praticando a religião judaica, mesmo antes de conhecer o Evangelho. O apóstolo Paulo chega a Corinto, aquela cidade importante onde nós sabemos que houve uma grande igreja, muito importante, uma igreja para a qual foram escritas algumas cartas, 2 delas registradas, a primeira e a segunda aos Coríntios, sendo que tudo indica que essas cartas ainda poderiam ser subdivididas, elas foram aglutinadas com o tempo. Paulo foi para Corinto depois de ter passado pela Macedônia, nós vimos isso, e de ter passado pela cidade de Filipos, onde a igreja dos filipenses foi implantada. E aqui em Corinto, Paulo encontrou um casal de judeus, Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos de Roma, porque o imperador Cláudio, no ano 49 da era cristã, expulsa os judeus de Roma, acusando-os de serem perturbadores da paz por causa de um tal Crestus, que ele não sabia pronunciar direito, mas era Cristo. E por causa de Crestus, ele dizia que os cristãos estavam perturbando a ordem em Roma, expulsa todo mundo. E por conta disso, Áquila e Priscila, que nessa altura já usavam nomes latinos, ou seja, eram cidadãos romanos já tinha muito tempo, eram experientes já na sua cidadania romana, e eles vão então para Corinto. Paulo os encontra lá. Eles eram fabricantes de tendas e devem ter oferecido ao apóstolo Paulo ajuda no sentido profissional, para Paulo também se juntar a eles no trabalho de tenda, para com isso se sustentar enquanto Timóteo e Silas não chegassem, porque eles ficaram lá em Filipos, lá na região da Macedônia. Provavelmente quando Silas e Timóteo chegam também com ofertas das igrejas por onde vinham passando, e essas ofertas passam a ser suficientes para o apóstolo Paulo voltar a se dedicar integralmente à pregação do Evangelho, coisa que nós lemos aqui nesse pequeno trecho.
A cidade de Corinto em si era uma cidade bastante importante. Calcula-se que algo em torno de 200 mil habitantes viviam lá naquela época, o que é um absurdo para 2000 e poucos anos atrás. É uma cidade muito grande. E Corinto era uma cidade profundamente devotada à deusa Afrodite. Você sabe o que quer dizer a palavra afrodisíaco, né? É por causa dessa deusa, Afrodite. E era uma cidade, por causa dessa devoção à deusa Afrodite, era uma cidade profundamente pagã e promíscua, porque os cultos a essa deusa eram cultos de prostituição cultual. E a cidade era cheia de prostitutas cultuais ou prostitutas do templo. Aí você começa a entender por que Paulo fala algumas coisas nas suas cartas aos Coríntios, por causa desse cenário todo. A tal ponto a cidade era conhecida, e não apenas entre os cristãos, por sua promiscuidade, que havia uma gíria no entorno do Mediterrâneo, que era corintianizar. É isso mesmo? Corintianizar, é isso mesmo, não tem nada a ver com aquele time de futebol não, tá? É corintianizar. Era uma gíria que era usada para dizer que quem corintianizasse era alguém muito promíscuo. Então, a tal ponto era a coisa que foi criado até um neologismo naquele tempo. Paulo passa por Atenas, o Senhor não aprova, poucos convertidos, mas nenhuma igreja implantada, e Paulo então segue para essa cidade de Corinto. E ele costumava adorar na sinagoga. Todo dia do descanso ele ia para a sinagoga, sistematicamente, e por suas prerrogativas rabínicas ele tinha palavra. Ele podia falar publicamente nas sinagogas, como Jesus também fazia, né? E Paulo aproveitava esses momentos para levar o evangelho do reino e tentar convencer os judeus a respeito do fato de que o Messias já havia chegado. O Messias esperado, almejado pelos judeus, já havia chegado. Naquela sinagoga, ele fala durante um tempo, na sinagoga de Corinto, e depois ele não passa mais a ser bem-vindo, e ele é posto para fora então. Nesse momento, Paulo deixa o ambiente dos judeus, que era a sua primeira intenção ali em Corinto, e ele entra no universo dos gentios, e no universo dos gentios ele começa então a pregar abertamente. O texto diz claramente que ele saiu da sinagoga e foi para uma casa ao lado da sinagoga, e ali começa a pregar o evangelho. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de alguns pontos nesse sermão. O primeiro deles é que Paulo, em determinado momento, parou de insistir com as coisas, mas em momento algum isso quer dizer que ele tenha desistido das coisas. Paulo deu imediata prova da sua renúncia ao ambiente dos hebreus, porque ele para de pregar para os judeus na sinagoga, isso está lá no versículo 6, e ele se lança imediatamente, ato contínuo, ele se lança a pregação aos gentios numa casa vizinha à sinagoga. E ali ele encontra um homem chamado Tício Justo, ou Tito Justo, depende da versão que você esteja lendo, que pertencia à sinagoga, mas que era um homem temente a Deus. Sendo esse Tício Justo um cidadão romano, ele tinha pelo menos 3 nomes, que era o mínimo que um cidadão romano tinha que ter, eram 3 nomes. E provavelmente ele se chamava Gaio, Tício ou Tito Justo. E por que eu estou dando essa informação a vocês? Porque provavelmente ele era o mesmo Gaio sobre quem Paulo fala, dizendo que era um crente que o hospedou, e onde a igreja de Corinto também se reunia para o culto ao Senhor, o que está lá em Romanos 16, 23. Depois você pode ler, você pode anotar e ler depois. E a quem Paulo também batizou, o que você pode ver lá em 1 Coríntios 1, 14. Então esse provavelmente é o mesmo Gaio dessas narrativas. Era alguém que fica registrado na história da igreja do Senhor e na história da igreja de Corinto. Nós não temos condições de saber quem será convertido ao Senhor, nem eu nem vocês. A gente não sabe quem vai se converter.
uma vez que somente Deus sabe aquilo que está no coração do homem, e mais do que isso, somente Deus sabe aqueles que foram por Ele próprio designados para a salvação. Mas o fato é que existem lugares em que a palavra de Deus é mais acolhida do que outros lugares. Também é verdade o fato de que em alguns lugares a palavra de Deus sequer é acolhida. E nós vemos esse contraste aqui nesse momento. A Igreja de Cristo tem limites que são impostos pelo próprio Deus, e nós vimos isso no sermão da semana passada. Paulo queria pregar em alguns lugares e o próprio Deus fechou as portas. O próprio Deus não deixou que Paulo e seus companheiros fossem pregar nas regiões frígio-galáticas, onde mais? Antes dele ir para Troade, ele quis pregar em alguns lugares e o Espírito Santo não deixou. Em Atenas, Paulo conseguiu expor a palavra de Deus publicamente, ele discursou publicamente, as pessoas o ouviram, mas não houve adesão ao Evangelho, a não ser poucas pessoas que estão no finalzinho do capítulo 17, pouquíssimas pessoas, e eram tão poucas que nem chegaram a formar uma igreja, não havia uma comunidade em Atenas. Se o chamado de Deus é de Deus, dele, pessoal, para os seus escolhidos, compete à igreja pregar o Evangelho e apenas fazer isso e deixar que Deus faça a obra, porque nenhuma igreja pregando vai salvar ninguém. Compete à igreja obedecer e pregar o Evangelho, sempre na expectativa de que o próprio Deus é quem vai convencer os corações. Isso fica claro nesses episódios, em que há pessoas que são preparadas pelo Senhor para ouvir o Evangelho e ouvindo o Evangelho para terem o seu coração convertido a Deus. O que precisamos, assim como Paulo, é estar convencidos. Prestem atenção, nós como indivíduos e como igreja precisamos estar convencidos se Deus nos quer ou não nos quer em determinadas missões, porque a obra é dele, não é nossa. Não adiantava Paulo querer entrar onde o Espírito Santo não queria que ele fosse. A obra é de Deus, os eleitos são de Deus. Deus quer enviar a igreja para falar para os seus eleitos. A presença da Igreja de Cristo em seus 2000 e pouquinhos anos de história mostra que as populações de cristãos nesses 2000 e poucos anos vêm mudando. Começa ali no entorno do Mediterrâneo, vai até perto da Índia, e parece aqueles mapas que você vê, que aquelas animações cartográficas que vão mudando. Vai depois para o centro da Europa, entra na América, vem para a América do Sul, e a igreja na Europa vai se enfraquecendo, na América do Norte também, a igreja vai se apagando naqueles lugares. Sempre Deus preserva, sempre há um remanescente, mas o fato é que a igreja parece que vai andando, ela vai migrando. E por que ela vai fazendo isso? Se há pregação em toda parte, se há evangelho em toda parte, é porque o Senhor vai alcançando aqueles que Ele próprio quer alcançar. São os seus filhos, são os seus eleitos que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, e quando ouvem não resistem, porque são os escolhidos do Senhor. Lugares estéreis se tornam celeiros do Evangelho muitas vezes, e lugares antes quase que completamente evangelizados se tornam verdadeiros desertos. Se você prestar atenção nesses 2000 anos de história da igreja, isso acontece. O grande avivamento hoje, dizem aqueles que são mais estudiosos da missiologia, o grande avivamento hoje está acontecendo na Ásia, exatamente onde a igreja não pode existir. E como é que você explica isso? Não há explicação a não ser confiar naquilo que o Espírito Santo faz. E a sensibilidade ao que Deus ordena que façamos é fundamental para o alcance dos eleitos. Não basta querer fazer a obra de Deus, é necessário fazer a obra de Deus conforme a vontade de Deus, porque Ele é o dono da obra. É muito comum nós insistirmos, por várias razões, em pregar a pessoas e em lugares que não demonstram qualquer tipo de acolhimento à palavra de Deus.
Isso é semelhante ao terreno, a terra, que pode ser impróprio para o plantio. E se o agricultor insistir, ele vai perder suas sementes. Pode ser que esses ambientes não sejam destinados pelo Senhor, naquele momento pelo menos, para a sua obra naquele tempo, naquele espaço, enfim, naquela conjunção de realidade. Nós sabemos que os agricultores, eles só plantam onde há possibilidade de germinar. Um agricultor não vai pegar a sua semente cara, não vai deixar a sua semente se perder o seu suor, os seus meses de espera, a sua incerteza quanto ao tempo, quanto à chuva e quanto ao sol, que não dependem dele, ele tem que esperar. Ele não vai apostar as suas sementes num lugar que ele sabe com antecedência que não vai ter nada brotando. E o Senhor sabe onde vai brotar. E naquele tempo o Senhor insistiu para que Paulo não insistisse, porque a obra era dele. Alguns dilemas surgem se nós insistirmos. Por exemplo, o dispêndio, o custo que se fará com que haja desgaste, com que haja desânimo no coração, com o uso das energias, com o uso dos recursos e do tempo, sem ver resultado favorável ao Evangelho. O emprego dos recursos da obra de Deus em lugares em que a pregação não surte qualquer efeito. Naquele tempo, naquele momento, pelo menos, Deus pode mudar tudo. Vai desviar os recursos de onde realmente há fome e sede da palavra de Deus. Isso também priva a igreja da alegria do progresso do Evangelho e gera esfriamento na causa da missão e do Evangelho. Você passa anos, não vê um fruto, a menos que seja algo muito específico da parte de Deus. Mas você passa anos gastando tempo, gente, dinheiro, sem ver fruto. Isso vai minando a alegria da igreja e da missão. Mas há uma diferença clara entre não insistir e desistir. Há uma diferença muito clara. Paulo não insistiu em pregar aos judeus na sinagoga, mas ele não desistiu de pregar o Evangelho. Ele saiu da sinagoga e entrou na casa ao lado. Ele saiu do terreno árido e entrou no terreno fértil. Ele saiu de perto de corações duros que rejeitavam a mensagem e foi para perto de corações que estavam preparados por Deus para receber a semente do Evangelho. Não podemos jamais desistir de propagar a mensagem, mas nós temos que saber que há terrenos que são férteis e há terrenos que não são férteis. Insistir, em determinados casos, impede inclusive que a obra seja feita, porque isso corresponde também à desistência. E na maioria das vezes nós insistimos sob um título de fidelidade ao Senhor, mas às vezes nós estamos insistindo para não ver o nosso orgulho ferido, porque a gente foi, pregou, fez e aconteceu e não houve resultado. Temos que ter cuidado para não termos também uma máscara de santidade que esconde uma falsidade por trás de nós, inclusive na hora de pregar o Evangelho. Tudo isso eu falei para nos lembrarmos aqui juntos nesta noite que Deus opera como Ele quer operar. Primeiro é que Deus não tem uma receita de bolo. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele faz na hora que Ele quer, Ele faz usando quem Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é santo, é justo e é perfeito. E nenhum de nós pode dizer para Deus, faça assim ou faça assado, porque quem diz é Ele, nós apenas obedecemos. O que aconteceu em seguida a isso aqui foi de tanta importância para a cidade de Corinto e para o ministério de Paulo, que ele batizou pessoas. Ele falou que ele não foi chamado para batizar ninguém, mas ele batizou aqui Gaio, ele batizou Crispo e ele batizou Estéfanas, e junto com essas pessoas batizou as suas famílias também. Como é que você sabe disso? Aqui não está escrito,
leia o comecinho de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 14 a 16, você vai ler o descritivo. Ele batiza Gaio, ele batiza Crispo, que era da sinagoga, e vejam bem, ele estava pregando na sinagoga, ninguém se converteu. Ele saiu da sinagoga, foi pregar no vizinho, o sujeito da sinagoga se converteu. Você entende isso? Eu não entendo. Mas Deus é quem age no coração humano. Isso demonstrava a alegria e a importância da obra naquele lugar, naquele momento, porque Paulo não costumava mesmo batizar, a tal ponto que lá em 1 Coríntios, logo depois desse texto que eu falei, no comecinho do versículo 17, no capítulo 1, ele diz: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo não costumava batizar as pessoas. No livro de Atos, neste livro que nós estamos agora, Lucas, o autor, o evangelista, ele usa sempre a expressão com toda a sua casa, comumente para dizer que se alguém se converteu, toda a sua família se converteu junto. E quando aquela pessoa se batizou, toda a sua família se batizou junto. Isso não é apenas do seu ente consanguíneo, mas era cônjuge, filhos, servos, escravos, empregados, todo mundo e eventuais outros parentes. Se a sogra morasse com o sujeito, ela ia ser batizada junto com ele. Eu não sei se a sogra ia gostar mais ou menos depois desse episódio do genro, mas o fato é que todo mundo que estava sob a autoridade do chefe daquela família também era convertido ao Senhor e também era batizado junto com o chefe daquela casa. E mais uma vez isso aqui é registrado com relação a essas pessoas. O que quer dizer que Paulo batiza essas 3 pessoas e mais as familiares dessas 3 pessoas e mais todo mundo que morava naquelas casas. Para quem não gostava ou não se sentia chamado para batizar, teve que batizar um monte de gente numa vez só. Crispo presidia a sinagoga naquele momento. Ele creu no Senhor e com ele toda a sua casa. Logo depois dele veio o seu amigo, também da sinagoga, Sóstenes, creu no Senhor, ele e a sua casa. Ele não foi batizado por Paulo. Lá no finalzinho desse trecho, no versículo 17, depois você lê, que Sóstenes ainda apanhou no meio da rua, depois de uma tentativa dos judeus de acusarem Paulo diante do procônsul. Eu vou falar disso um pouquinho melhor depois. Mas Paulo parou de insistir na sinagoga. Mas ele não desistiu da pregação. É isso que eu quero fixar hoje na nossa mente. Há coisas das quais nós temos que desistir imediatamente, ou seja, não insistir nelas, mas jamais podemos desistir de estar atentos à obra de Deus e de pregar o Evangelho. Pregar e ver convertidos, ou testemunhar e ver a alegria dos salvos, não representa dizer que tudo vai ser fácil. Paulo foi levado diante do procônsul, Sóstenes apanhou no meio da rua, eles não tinham sossego e não tinham paz, mas por onde andavam, que o Senhor os tinha mandado, para onde o Senhor tinha aberto as portas, havia salvação, havia crescimento da igreja, o povo de Deus crescia. Todos juntos, nós todos juntos somos corpo de Cristo. Nós somos a sua igreja. O que representa dizer que compete à igreja de Cristo, a igreja visível, tanto instituição quanto indivíduos, compete a nós pregar a palavra de Deus. Se nós não vamos insistir onde não há resposta favorável, tampouco podemos desistir de pregar o Evangelho, porque essa é a atribuição primária da igreja. Insistir onde o Senhor fechou a porta pode representar perder tempo de fazer a obra onde Deus queria que estivéssemos. E Paulo foi sensível ao que o Senhor dirigiu a ele naquele momento. A nossa percepção deve estar focada no lugar para o qual Deus dirige a sua igreja e a cada um de nós,
individualmente, porque Ele nos conduz, a fim de que a sua obra seja feita por intermédio da igreja. E nós somos instrumentos para isso. Deus nos conduz comumente para os lugares em que se encontram os corações que já estão ansiosos, esperando pela palavra de Deus. E nós precisamos ser sensíveis ao Senhor, para que a obra de Deus seja profícua e para que não percamos nem tempo e nem recursos com isso. Isso quer dizer que nós nunca vamos pregar para quem rejeita inicialmente o Evangelho? Não é isso que eu falei. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para saber se é para prosseguirmos naquela missão, naquele lugar, naquele ambiente ou não. Nesse episódio em que nós estamos aqui, o próprio Deus estava encorajando Paulo, porque Paulo já antevia alguns problemas. Paulo já tinha fugido, já tinha apanhado, Paulo já tinha se escondido. Então Paulo sabia que provavelmente ele enfrentaria problemas. Paulo era romano, ele sabia como é que a cabeça dos romanos funcionava, e ele estava numa grande cidade com uma liderança romana muito forte naquele momento. Ele já antevia problemas, e a palavra do Senhor veio na forma de 3 ordens diretas a Paulo. Não tenha medo. Segunda ordem, fale. E a terceira ordem, que parece a segunda, não se cale. Não tenha medo, fale e não se cale. Isso está lá no versículo 9 que eu li para vocês. O mesmo Deus que havia impedido Paulo em outras ocasiões, mas que imediatamente tinha enviado Paulo a Filipos, o mesmo Deus que permitiu que Paulo passasse por Atenas, mas não fez prosperar a obra, fez com que Paulo chegasse a Corinto, e ali começa a fazer uma grande coisa, uma grande obra naquela cidade. Uma igreja estava sendo formada, e uma das mais importantes igrejas da antiguidade. O Senhor estava confirmando que Paulo deveria prosseguir na pregação do Evangelho ali em Corinto, e que o próprio Deus haveria de guardar Paulo de todo o mal naquele lugar. E por que isso? Porque o Senhor mesmo diz a Paulo: continua, não se cale, não pare de falar, prossiga aqui em Corinto, porque aqui eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Mas como Deus ainda tinha muito povo, se a gente acabou de ver que somente 3 pessoas e suas famílias estavam convertidas? É o muito povo do Senhor, que Deus já tinha preparado desde a eternidade pretérita, e que agora, pela pregação do Evangelho, haveria de se render aos pés da cruz. Porque Deus não olha como nós olhamos o resultado numérico depois, nós contabilizamos. Um novo membro chegou à nossa igreja, a gente vai lá e soma mais um. Deus não olha assim, Ele olha com o olhar de quem é eterno e quem é onisciente, e que soberanamente também designou todos os que seriam salvos. E quando Ele olha para um lugar em determinado tempo, Ele sabe quais são os seus eleitos, que serão salvos, porque o chamado do Evangelho é totalmente eficaz e é irrecusável. Se houver quem pregue, eles vão se converter. Se não houver quem pregue, o Senhor levantará quem vá pregar para eles. Mas aqueles que o Senhor determinou para a salvação serão salvos. Logo depois de todos verem as maravilhas, as conversões, os batismos, com Paulo já voltando a trabalhar integralmente no Evangelho, porque Silas e Timóteo chegam, provavelmente com Lucas também, ele era testemunha de tudo. Os judeus vão lá e dão queixa de Paulo, vão até o procônsul, chamado Gálio, e vão fazer queixa. Gálio diz, isso é problema, é galho, tá? Não é galho de árvore não, galho. O procônsul chega para os judeus e diz assim: gente, isso é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com essa religião de vocês, vão resolver entre vocês. E expulsa todo mundo lá do tribunal. O que nós temos aqui é que quando o Senhor Deus opera soberanamente naquele lugar,
A sua vontade de modo completo acontece, e acontece em vários aspectos. A igreja em Corinto nasceu e prosperou a partir daquele instante. Segundo item que nós percebemos é que Paulo e os missionários foram renovados na sua alegria em pregar o Evangelho. Não há um de nós, membro da Igreja de Cristo, que não tenha profunda alegria em saber que pregou o Evangelho e que aquele Evangelho foi acolhido no coração daquele para quem pregamos. O contrário também é verdade. Se você prega a vida toda e ninguém acolhe a mensagem do Evangelho, você tem a tendência de ficar para baixo, porque você sabe a importância desse mistério diante de Deus. Terceira coisa que me vem à mente e que eu anoto aqui: Deus salvou os eleitos que estavam ali, porque eles continuavam a crer. Continuavam a crer, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, como nós lemos 4 ou 5 capítulos antes, no capítulo 13, como resultado dessa obra do Senhor. Famílias inteiras foram salvas e foram batizadas na cidade de Corinto. Foram os frutos imediatos de um ide de parte da igreja do Senhor sendo obedecido. Foram os frutos imediatos que o Senhor mesmo fez com que germinasse, porque a semente é do Senhor, a palavra é dele. O chamado é do Senhor, o escolhido é do Senhor, o coração preparado é do Senhor, o pregador é do Senhor, tudo é do Senhor, nós somos instrumentos nas mãos dele. Mais uma coisa que nos vem à mente aqui, por causa das atitudes, sob a bênção de Deus, porque Deus disse, entra em Corinto, porque Deus tinha dito, entra em Filipos, porque Deus tinha dito, vai pregar ali, e porque houve obediência de ir para lá e pregar. Em Corinto, uma cidade, no primeiro século, lá pelo ano 51 da era cristã, mais ou menos, muita gente creu no Senhor. Não parou nessas 3 famílias, muita gente creu no Senhor. Uma grande igreja aconteceu naquele lugar, por causa desse embrião que estava sendo plantado. A Roberta tem uma planta lá em casa. Depois, se alguém quiser, compra com ela, tá? Não pede não, compra com ela. Chama-se Mãe de Milhares. Aí eu comprei uma desse tamanhozinho assim, mais ou menos assim. É um vasinho, umas folhinhas bonitinhas, e eu não sabia. A Mãe de Milhares, ela dá uns brotinhos nas beiradas das folhas. Tem outras mães de milhares aí, essa é uma delas. Dá até para a gente cantar aquele corinho, né? Piada sem graça, né? Mas o fato é que essa planta cresceu, ela está desse tamanho assim, e ela já deu, gente, eu não sei quantos, eu vou chutar aqui, talvez uns 40 brotos, ou mais até, porque a Roberta também inventou um tal de berçário de planta. É um monte de potinho e ela vai enchendo ali, vai botando os negocinhos desse tamanho, daqui a pouco cresce. Por isso que eu falei, compra com ela. Onde eu queria chegar? Uma plantinha desse tamanho, que foi plantada no solo adequado. A terra estava boa, tem alguns cuidados, ela tem que ficar no sol, o tanto de água, o que tem que fazer e o que não tem que fazer. O fato é que, passados alguns poucos meses, tem uma montoeira de plantinha igual lá em casa. Um tio de consideração meu plantou uma igreja. Quando o papai era missionário, ele era companheiro do papai em missões. Quando ele saiu de lá por razões de enfermidade, no início dos anos 70, deixou uma igreja montada, já organizada, com umas 50 e poucas pessoas. Isso foi na Bolívia. No cinquentenário dessa igreja, há poucos anos atrás, uns 2 ou 3 anos,
Os irmãos de lá resolveram fazer um relatório e mandar para o meu tio, pastor Silvio, tio de consideração, né? Eu cresci vendo o tio Silvio por perto, é tio Silvio até hoje. Aquela igreja com 50 e poucas pessoas que ele deixou se transformou em 34 igrejas em 50 anos. E por essas 34 igrejas passaram cerca de 10 mil pessoas. Passaram, não é que hoje existam lá 10 mil pessoas. Passaram ao longo da vida dessas igrejas. Essa igreja foi plantada num lugar fértil. Como a plantinha da Roberta está num vaso com terra fértil. Mas eu vou contar uma coisa difícil para você saber nesta noite. Antes de a Roberta ter essas plantinhas, ela fez várias experiências e matou um monte de planta. O que isso quer dizer? É que ela talvez não estivesse prestando atenção, por desconhecer mesmo, a conjunção da planta certa com a terra certa, o cuidado certo, e a planta morre. Se o evangelho não fosse parecido com isso, a parábola do semeador não estava na Bíblia. Em resumo, nós sabemos que Deus o Pai escolheu o seu povo por toda a eternidade, isso está lá em Efésios 1:4, por meio da proclamação da palavra, por meio da pregação da palavra de Deus, e pelo poder do Espírito Santo agindo na palavra pregada, Ele vai trazer o seu povo escolhido para a salvação, porque esse povo foi destinado à salvação. E a salvação exclusivamente em Cristo. Esse povo vai olhar para a cruz e vai entender que a cruz chama eficazmente. As pessoas não conseguem rejeitar quando são chamadas pelo Senhor. E a palavra de Deus serve como um descortinador de olhos. Os olhos se abrem e a pessoa olha aquilo que já tinha visto várias vezes e que não conseguia perceber. Nós e todos os pregadores que forem fiéis à palavra de Deus precisam continuar proclamando a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, fazendo isso tendo a sua total confiança em Deus, tendo a coragem de pedir ao Senhor que lhe dê a sensibilidade de saber para onde vão, e tendo também a coragem de pedir ao Senhor que lhe dê os frutos do seu trabalho, a fim de que nós tenhamos as mãos cheias de frutos para entregar ao Senhor, porque um dia estaremos diante dele e nós vamos dizer ao Senhor: está aqui, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu fui trabalhar, Senhor, eu fui pregar, eu fui cavar, eu fui plantar, e olha aqui os frutos que o Senhor mesmo permitiu que eu lhe apresentasse aqui. Nós não queremos chegar diante do Senhor sem frutos. Para isso, precisamos também ser sensíveis, não insistir no lugar errado, mas também jamais desistir de pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Vamos aplicar poucas aplicações para que a gente leve com a nossa vida. Primeira, não desista jamais das coisas pertinentes à sua vida ou à sua família. Não desista. Jamais desista das coisas relativas ao Evangelho puro, verdadeiro do nosso Senhor. Jamais desista. Mas saiba a hora de parar de insistir em determinadas circunstâncias para você continuar fazendo o que Deus lhe mandou fazer. Na nossa vida comum, o crente que não tem a sensibilidade de parar de insistir, geralmente é aquele que vira chato, porque ele não entende que muitas vezes é preciso recuar e permitir que o Senhor prossiga na sua obra, mas parar de pregar o Evangelho, nunca. Segunda aplicação: como nem eu e nem você somos capazes de salvar ninguém, como você não é capaz de salvar ninguém, seja sábio.
Não perca nenhuma só oportunidade de compartilhar a salvação, mas lembre-se que salvar é com Deus, não é conosco. Se a porta for fechada, perceba no Senhor se foi Ele quem fechou aquela porta e não prossiga. Deixe que talvez Deus resolva abri-la novamente depois. Você só insiste com a porta fechada se ela for alguma instrumentalidade do inimigo contra você. Mas, como diz o hino de Josué Rodrigues, as portas que se fecham são iguais às que se abrem, se forem fechadas ou abertas por Deus. Tanto faz. Se foi Deus quem fez, Ele sabe o que está fazendo. Terceira aplicação: jamais desista de sua família e de seus amigos. Mas às vezes é melhor pregar perto do que diretamente. Às vezes é melhor pregar na casa do lado da sinagoga do que dentro da sinagoga, e esperar que Crispo e Sóstenes ouçam do vizinho a pregação, porque quando ele estava pregando lá dentro, eles não se converteram. E às vezes, quando você prega na casa do lado da sinagoga, muita gente vai crer no Evangelho. Tem uma explicação lógica para isso? A única que eu tenho é: obedeça, e Deus sabe o que vai fazer. E a última aplicação: lembre-se sempre que Deus opera como quer, quando quer, usando o que e quem Ele quer. Ter a sensibilidade de não insistir jamais, mas de tão pouco desistir jamais, pode levar você a ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, na Tua presença estamos, e nesta noite, Senhor, desejamos que o Senhor tenha educado um pouco mais o nosso coração, a fim de nós entendermos quais são as prerrogativas do Senhor e as orientações que o Senhor quer dar a cada um de nós. E ajuda-nos a trabalhar bem com esses dois verbos. Na negativa, que nós não sejamos pessoas que insistem para além daquilo que o Senhor quer, e que ao mesmo tempo nós sejamos servos que jamais desistem de fazer cumprir a Tua ordem de ir e pregar o Evangelho. Que o Senhor nos ajude a equacionar esses dois princípios na nossa vida, e que assim o Senhor nos faça descansar nas Tuas promessas e nas respostas que somente o Senhor tem para nós e para a sua igreja. É assim que nós oramos, pedindo que nesta noite, quem sabe, pela pregação do Evangelho, aqueles que não Te conhecem tenham ouvido mais uma vez e tenham o seu coração constrangido, e que nós, que somos Teus filhos, também tendo ouvido a Tua palavra, tenhamos sido educados mais uma vez em Ti, para a glória do Teu nome. E é no nome dEle, do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.